Você é militar da reserva, recebeu um diagnóstico de esclerose múltipla e ainda está pagando imposto de renda todo mês. Essa situação pode estar errada. E o dinheiro que saiu do seu contra-cheque nos últimos anos, ele pode voltar para você. Eu não estou falando de uma promessa vaga, tá? Estou falando de um direito previsto em lei, com nome e sobrenome. Se você tem esclerose múltipla e está na inatividade, fique até o final desse vídeo, tá? O que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente a sua situação financeira. Eu vou te mostrar exatamente por que a esclerose múltipla garante isenção do imposto de renda por doença grave, mesmo quando a doença está controlada e os sintomas não aparecem com tanta frequência. E por que muita gente perde esse direito sem nem saber que tinha. Só que tem algo que quase ninguém percebe. Existe uma segunda possibilidade, além da isenção, que é parar de pagar, que envolve recuperar o imposto que você já pagou diretamente na Receita Federal, sem esperar anos por precatório ou alvará judicial, entende? E o que realmente diferencia quem consegue de quem não consegue não é apenas o diagnóstico, é a estratégia por trás do processo, e é exatamente sobre isso que você precisa entender agora. Meu nome é Daniela Rigol, eu sou a titular aqui do DRA, Daniela Rigol Advocacia. O Brasil inteiro é o nosso escritório. Eu e minha equipe atuamos diariamente com militares da reserva e reformados de todo o país, defendendo direitos que muitas vezes estavam desapercebidos, tá? Inclusive o direito à isenção do imposto de renda por doença grave. Essa mensagem que deu origem a esse vídeo chegou como chegam tantas outras, de um militar que serviu por anos, cumpriu sua missão e na atividade descobriu que ainda estava pagando imposto de renda que não devia. E quando eu li aquela mensagem, eu pensei, quantas pessoas estão na mesma situação e ainda não perguntaram nada? Se você ainda não segue esse canal, faz isso agora, tá? Já ativa o sininho, porque cada vídeo aqui traz uma situação real que chegou ao DRA com análise jurídica clara e linguagem direta, sem o juridiquês, sem enrolação, informação que você precisa para tomar a decisão certa no momento certo. Agora que você já sabe quem eu sou e o que nós fazemos aqui, deixa eu te mostrar como esse tipo de caso funciona na prática. Porque os detalhes fazem toda a diferença entre ter ou não ter direito reconhecido. Vamos começar pelo fundamento legal, porque é importante você entender que isso não é interpretação criativa nem brecha jurídica, aquela lacuna legal que todo mundo fala. O artigo 6º da Lei 7.713 cita a esclerose múltipla, nome entre as doenças que isentam o imposto de renda. Isso significa que o legislador da construção da lei enxergou a gravidade dessa condição e a incluiu expressamente. Então, aos militares da reserva remunerada e aos reformados são garantidas a isenção tributária do imposto de renda prevista na lei referida nos casos de doenças graves, ou seja, a reserva remunerada equivale à aposentadoria civil para fins de isenção. O enquadramento existe. O que precisa ser construído é a prova. E aqui entra um ponto que eu preciso que você grave. O militar reformado ou da reserva com esclerose múltipla tem direito à isenção do imposto de renda, inclusive nos períodos sem surtos, tá? Isso é fundamental. Muita gente acredita que, como está controlado, como não está em crise, como o tratamento está funcionando bem, já não existe mais direito à isenção. Esse raciocínio está completamente errado. A lei não exige que você esteja em sofrimento ativo no momento da análise. Ela exige o diagnóstico, e é o diagnóstico que abre a porta. Então pensa comigo, imagina um militar que serviu por 20 anos, passou por transferências, rotinas pesadas, por responsabilidades que poucos entendem. Ele vai para a reserva, a vida segue, até que surgem os primeiros sintomas: formigamento, visão embaralhada, fadiga intensa, vem as consultas, os exames e até as ressonâncias. E chega o diagnóstico: esclerose múltipla. No Brasil, a doença afeta aproximadamente 35 mil pessoas, sendo uma das principais causas de sintomas neurológicos em adultos jovens sem cura conhecida.
Então, esse militar começa o tratamento, segue a sua vida, mas o desconto do imposto de renda continua aparecendo no contra-cheque mês após mês. Ele não sabe que tem esse direito. Ninguém o orientou. E o dinheiro continua indo embora. Se você deu um like nesse vídeo, obrigada, tá? Isso ajuda o canal a chegar em mais militares que estão exatamente nessa situação sem saber. Agora, como o DRA trabalha nesses casos? Eu sou advogada, eu não sou médica. Então, por isso, nós temos uma rede de médicos peritos que fazem parte do nosso time. O médico analisa toda a documentação clínica e ele emite um parecer prévio técnico sobre a condição do nosso cliente. O cliente também é parte ativa no processo, ele reúne exames, relatórios médicos, documentos funcionais e tudo mais que comprova a sua trajetória. Então, se for necessário buscar documentos complementares ou realizar novos exames, o cliente providencia com o nosso direcionamento. E eu vou fazer a análise jurídica, tá? O enquadramento, a estratégia, a decisão sobre como e quando avançar. Médico, cliente e DRA. Um time completo trabalhando pelo mesmo resultado. E tem algo que diferencia muito o DRA dos outros escritórios. Nem todo caso que chega vira processo. Então, se o conjunto médico, documental e jurídico não oferecer segurança jurídica suficiente, eu prefiro dizer não do que criar uma expectativa sem fundamento. Porque o nosso compromisso não é simplesmente ajuizar, é ter fundamento, prova, estratégia antes de qualquer decisão, é dar resultado. Então agora compartilhe esse vídeo com aquele militar da reserva ou reformado que você conhece e que tem esclerose múltipla, tá? Ele pode estar pagando imposto e sem precisar, e ele nem sabe disso. Mas voltando ao nosso caso, aquele militar ainda fez uma segunda pergunta. Doutora Daniela, e o imposto de renda que eu já paguei, eu consigo recuperá-lo? Pode caber a restituição dos casos de valores pagos indevidamente, sim, tá? Em regra, observando o limite dos últimos 5 anos a contar da data comprovada do diagnóstico ou da reserva que aconteceu por último, tá? Então, é aqui um diferencial importante do DRA. Se você tem um comentário, uma dúvida sobre esse assunto, já coloque aqui embaixo, porque eu vou ler todos os comentários e eu pessoalmente vou respondê-los, tá? Agora que você já entende o direito da estrutura do processo, como a análise funciona, deixa eu te falar sobre a parte que mais alivia quem chega aqui no DRA buscando restituição, porque existe uma diferença enorme entre recuperar dinheiro do jeito certo e recuperar do jeito que vai te custar tempo, energia, paciência por anos a fio. O processo de restituição do imposto de renda pago indevidamente é feito diretamente junto à Receita Federal, que é quem recebe o dinheiro, a dona do dinheiro, tá? Por assim dizer. Nós não precisamos transformar essa recuperação numa ação judicial, esperar precatório, RPV ou alvará que pode demorar mais de 5, 8, 10 anos. É um processo administrativo rápido, tá? Onde, uma vez reconhecido esse direito, é liberado o valor e o dinheiro vai diretamente para a conta corrente do nosso cliente. Sem fila de precatório, sem anos de espera, sem burocracia. Eficiência e resultado é o que nós sempre procuramos aqui. Então esse é o caminho que o DRA adota. E é isso que faz a diferença na vida real de quem está do outro lado. Então, se você é militar da reserva ou reformado com diagnóstico de esclerose múltipla, não descarte seus exames e documentos médicos, eles podem ser a base da análise do seu caso. E se você conhece alguém nessa situação, compartilhe esse vídeo agora, tá? Pode ser exatamente a informação que estava faltando. Daniela Rigaud Advocacia, aqui no Brasil é o nosso escritório.